Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele se pôs em pé e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Conhecia, pois, que era ele, que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando ele a Pedro e a João, todo o povo correu, atônito para junto dele, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Amém. Até aí. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, que estou alegre de estar aqui nesta noite, nessa casa que se chama Casa de Oração, para louvar e agradecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, porque a Bíblia diz que a porta da graça vai se fechar, a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem nos lábios do Senhor. E a nossa alegria, irmão, é estar na casa do Senhor, é louvar ao Senhor, louvar aquele que tudo pode, que tudo é, aquele que tudo pode fazer por nós. Quantos louvam ao homem? Quantos são adoradores de homem? Mas nós adoramos aquele que tudo pode. E aqui na palavra de Deus diz a cura de um poço. A Bíblia diz que havia um poço que todos os dias ele era posto na porta do templo. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para orar 3 vezes ao dia, Quantas vezes uma pessoa ora uma vez, e acha que basta. Mas esses homens aqui eram homens de oração, porque a Bíblia diz que aquele que ora, ele move a mão de Deus. Aquele que pede, recebe, o que busca, acha. Então aqui a Bíblia diz que ele ia no templo para orar. Eles tinham uma vida consagrada de oração. Então quando eles entraram no templo, eles viram aquele homem ali posto desde nascença, que era colocado ali para pedir esmola. Mas aquele homem não saiu. Quando aquele homem posto olhou para Pedro e João, pedindo esmola, pensando que ele ia receber algum dinheiro, mas só, irmão, o nosso Deus é Deus de surpresa. O que Deus tinha para aquele homem doente era algo melhor do que o dinheiro, era a sua cura. Porque se ele recebesse o dinheiro hoje, amanhã seria tudo a mesma coisa. Por isso que o nosso Deus, ele faz segundo a sua vontade, não a nossa vontade, porque Deus tem o melhor para nós. E Deus tinha o melhor para aquele homem, que era a sua cura. Então aquele homem olhou para Pedro e João, pedindo esmola, e ele falou para nós, e ele falou para aquele poço: não temos prata, não temos ouro, mas o que tem te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele poço levantou e andou. Esse é o nosso Deus, irmão. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, e será o Deus eternamente. A Bíblia diz que no Senhor não há sombra de variação. Esse poço aqui, ele era de nascença. De repente, se fosse em algum lugar com alguém com falta de fé, não, ele nasceu assim. Deus fez assim. Não, mas o que acontece? Deus tinha cura para ele. Pedro e João sabia que o nosso Deus é Deus do impossível. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele muda a situação. Ele traz à existência aquilo que não existe, porque ele é Deus. A Bíblia diz: quem é esse que no vento e o mar lhe obedecem? Quem é que pode fazer o mar se acalmar? É Jesus Cristo. É Ele que entra na batalha. A Bíblia diz que quando o servo do Senhor,
da terra são passageiras. Nós estamos aí, né, no tempo festivo, final do ano, o povo da festa pagã, né, todo mundo comemorando o nascimento de Jesus, mas nós não sabemos, mas nós, o povo de Deus, sabemos que não é o nascimento de Jesus, que tudo isso é comércio, irmão. Nós comemoramos a cada dia. A Bíblia diz que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus nasce no momento que nós deixamos Ele entrar no nosso coração, né? Quando são festa, é só comida, é bebida, e ninguém se lembra daquele que tudo pode, que é o Senhor, só na hora da aflição. Aí o povo quer recorrer, às vezes assim, o nosso Deus é misericordioso, mas só que esquece, irmão, que há um tempo, a Bíblia diz, há um tempo para todas as coisas, dias virão, algum povo irão morrer, hoje a porta está aberta, a porta está aí para o povo entrar, mas o povo não quer saber de ouvir a voz de Deus, o povo só quer estar igual no dia de Noé, o povo só quer saber de fazer o desejo da sua carne, mas sabe que tudo isso é passageiro, nós somos pó e cinza, outros nós estamos de pé, mas a qualquer momento nós não sabemos quando irá soar a trombeta, estaremos nós preparados, mas o povo ímpio não quer saber disso, o ímpio muitas das vezes acha que ele é imbatível. Irmão, nós não somos imbatíveis. A qualquer momento nós podemos adoecer, porque nós estamos aqui na terra, então somos passivos de ficar doentes, porque somos carne. E aí nós temos que se lembrar, mesmo nós sendo carne, há um Senhor que pode curar nossa carne, que se chama Jesus. A Bíblia diz que haveria uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus, ele procura o Senhor em qualquer momento, na alegria, na tristeza, ou tendo ou não tendo, ou tendo uma boa situação, ou doente, ou com saúde, ele procura sempre Jesus. Mas aquele que não tem Jesus, ele só procura quando as coisas lhe apertam. Aí a diferença. Então, irmão, aqui a palavra de Deus diz que quando Pedro e João, né, curaram através de Jesus esse gozo, a Bíblia diz que o povo ficou olhando para ele, atônito. E o que Pedro e João falou para ele? Por que olhai para nós, como se pela nossa própria santidade nós pudéssemos fazer esse homem andar? Ele repreendeu aquelas pessoas, porque quem curou foi Jesus. Eles não pegaram a glória para ele, não. Eles devolveram a glória para Deus, porque quem curou foi Jesus. Através de Pedro e João, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha uma coisa que muito não tem, é autoridade para dizer: levanta e anda, em nome de Jesus. O nosso Deus não muda, o homem é que mudou. Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Mas por que muitas das vezes o milagre não acontece? É a falta de fé? Não, não é a falta de fé, irmão. É a falta, sabe de quê? De comunhão com Deus. Porque muitas das vezes o homem não tem aquela comunhão com Deus. Ele está preocupado só com as coisas da terra. Ele quer tirar lucro com as coisas do Senhor. Ele quer Deus cura e é o nome dele que aparece. Deus faz a obra. É a igreja dele que está saindo na mídia.
entrar. A Bíblia diz: dias virão, a qual o povo terá uma comichão no ouvido, querendo ouvir a voz do Senhor. E aí será tarde demais, porque breve Jesus voltará. Quando falam assim: ah, mas há quanto tempo, desde que eu era pequena, eu ouço dizer que Jesus está voltando, ele nunca vem, mas Jesus já veio para tantas pessoas. Quantas pessoas já partiram e foram sem salvação, mas Jesus Cristo ainda está dando uma oportunidade. Aleluia! Ele ainda não veio buscar o povo dele, é porque ele está te dando uma oportunidade para poder aceitar ele, deixa ele entrar no seu coração, deixa o mundo, deixa as coisas má, porque tudo isso vai passar. Um dia ele voltará. Glória a Um dia a Deus. trombeta irá tocar, e a Bíblia diz: quem ouvirá o barulho da trombeta? Então, irmãos, vamos a cada dia nos consertar, vamos a cada dia entrar pela porta estreita, porque a Bíblia diz: estreita é a porta que conduz à salvação, e muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Eu ouvi uma ilustração, a qual era um rapaz, né? Então ele não estava indo bem na escola, era um adulto já, ele era rebelde. O pai dele falou, era cristão, e o pai dele falou assim para ele: olha, se você melhorar nas notas, passar na sua faculdade, eu vou te dar um carro. Aí ele pegou, o rapaz se esforçou, mudou, né? E quando chegou aquele dia, né, dele receber o carro, o pai dele foi, né, pegou o cheque, guardou para dar para o filho. Só que o pai dele, ao mesmo tempo que falou isso, algo incomodou o pai dele, que o pai dele era servo de Deus. E o pai dele queria que ele mudasse, não pelo interesse de ganhar alguma coisa, mas que ele mudasse pelo interesse, né, de fazer algo de bem para a pessoa. Então, o que aconteceu? Aí aquele pai foi, né, aí chegou no dia do aniversário, ele falou assim: eu vou dar uma Bíblia para o meu filho, né? Aí quando o dia, né, ele passou na faculdade, aí convidou os amigos mais chegados, e cada um falou uma palavra bonita para aquele jovem. E quando chegou na hora o pai dar um presente para o filho estava esperando a chave do carro. Só que o pai chegou e deu a Bíblia para o seu filho. E o seu filho, por interesse, por coração interesseiro, é uma coisa terrível, irmão. Quando uma pessoa faz algo, não por amor, mas por interesse de receber algo. Então, aquele filho, ele pegou a Bíblia e botou em cima da estante. E não quis mais conversa com seu pai, porque ele estava esperando a chave do carro. E o pai deu a Bíblia, que é algo muito mais superior ao carro. E aí, o que aconteceu? Aí aquele jovem se formou em médico, foi embora de casa, e a Bíblia ficou lá na estante, desde o dia que ele colocou. E o seu pai ficou doente, a mãe dele procurou o filho, né, que agora era formado, era médico, e foi lá chamar ele para ir visitar o pai. E ele não foi. E o seu pai veio a falecer. E aí, quando o pai dele veio a falecer, ele foi no enterro, aí resolveu ir lá na casa, a Bíblia estava lá no mesmo lugar. E aí, quando ele pegou a Bíblia, ele resolveu pegar a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, estava lá o cheque dentro da Bíblia que o pai dele colocou. Aí, o que aconteceu? Bateu um remorso no coração dele e ele chorou muito. Por quê? Aquele cheque estava escrito assim: meu filho, eu te prometi um carro, mas eu também coloquei, né, eu te dei uma Bíblia que eu queria que você não só mudasse pelo carro, mas que você também tivesse Jesus no seu coração. Glória, aleluia. E essa coisa boa, não por interesse de receber algo,
chorou muito, porque aquele cheque estava na mesma data a qual o pai deu a Bíblia. Então aquele homem ficou com aquele remorso no coração. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração duro. E é horrível, irmão, porque se ele fosse humilde, ele aceitaria a Bíblia. Quando ele abrisse a Bíblia, ele ia ver os cheques aqui dentro para ele comprar o carro. Mas o interesse era muito grande e ele desprezou. Só que era tarde demais, porque o pai já tinha falecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós recebemos algo e olhamos apenas a embalagem, né? Achamos que aquela embalagem é muito pequena, ou aquela embalagem é muito humilde, mas só que por dentro daquela embalagem, o nosso Deus, ele é Deus de surpresa. Através daquela coisa humilde, muitas das vezes é aquilo que nós estamos esperando. Aleluia, Senhor. Então, que nós aprendemos que nós devemos mudar, não pelo interesse de receber algo de Deus, nós devemos mudar sim, porque Jesus, quando entra no nosso coração, ele nos faz mudar, porque Jesus, ele é a própria mudança. Então, que Deus